Olá, bem-vindo ao Momento Prisma. No Momento Prisma de hoje, nós continuaremos aprendendo as funcionalidades do Prisma, usando exemplos e tutoriais para os seguintes tipos de planilhas. Planilhas do tipo x, y, isso é y em função de x, planilhas de colunas e planilhas de agrupamentos. Então vamos lá. Estamos aqui mais uma vez na tela de boas-vindas do Prisma e o objetivo da aula de hoje é mostrar algumas análises que o Prisma é capaz de fazer usando os tutoriais do Prisma. Entretanto, eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas análises. O objetivo aqui é somente seguir o tutorial do Prisma. Então vamos iniciar com planilhas do tipo XY e aqui usamos o banco de dados do Prisma junto com seus tutoriais. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é um exemplo de correlação. Nesse exemplo aqui de correlação, nós temos aqui a quantidade de ozônio, a quantidade de radiação solar, vento e temperatura. Então, como é que os dados estão organizados? Cada linha representa um dia diferente onde esses parâmetros aqui, essas variáveis foram medidas. A coluna de X representa o nível de ozônio medido. E as colunas de Y representam radiação solar, vento e temperatura. Qual é o objetivo de um estudo desse aqui de correlação? É verificar se há correlação entre as variáveis, isso é, radiação solar, vento e temperatura, com a quantidade de ozônio. Como é que eu devo proceder com essa análise? Eu devo clicar em Analyze, eu vou aqui afastar para vocês verem. Então eu clico em Analyze, vou escolher correlação na lista de análise do tipo XY. Então aqui eu tenho a lista de análise do tipo XY, vou escolher aqui correlação, e vou aceitar todas as opções que são padrões do Prisma. Então, simplesmente eu vou clicar aqui e nessa janela de opções eu vou simplesmente clicar em OK. Vou aceitar todas. Então, aqui ele calcula o coeficiente de Pearson, o R, para cada um dos pares, isso é, da relação ozônio, radiação solar, ozônio, vento, ozônio, temperatura. Percebam que para os três houve correlação. Então existe correlação entre nível de ozônio e radiação solar, nível de ozônio e vento e nível de ozônio e temperatura. Então essa foi a nossa análise. Se eu observo o gráfico aqui, ele vai mostrar um gráfico clássico para esse tipo de correlação. Nós temos aqui os pontos representando cada uma das variáveis. Vamos a um outro exemplo. Então, nesse outro exemplo aqui, vamos agora a uma regressão linear simples. Em X, nós vamos ter valores de percentagem de um certo tipo de ácido graxo no músculo, certo? No caso aqui, foi obtido através de biópsias. E em Y, nós temos o valor da sensibilidade à insulina. Qual é o objetivo desse tipo de análise? É usar a regressão linear para ajustar os pontos que nós obtemos essa relação XY. Como é que eu devo proceder? Eu devo clicar em Análise, escolher Regressão Linear das opções de análise do tipo XY. Então, eu vou aqui em Análise, Regressão Linear e simplesmente dou OK. Então, ele vai fazer aqui a análise e regressão, vai fornecer uma série de dados, dos quais nós não vamos discorrer sobre, mas os principais são o slope, que é a inclinação, e os valores de y-intercept e x-intercept. Aqui nós temos um gráfico que foi gerado. Então, na regressão linear, uma reta é traçada que passe mais ou menos pela parte mediana entre os pontos. E aqui nós temos que existe uma relação, aparente e positiva, quantidade percentual de ácidos graxos e a sensibilidade à insulina. Um outro exemplo,
vamos fazer uma regressão linear para comparar o slope, sua inclinação. Então aqui nós temos em x tempo, em minutos, e nos dois grupos, grupo A e grupo B, nós temos duas condições, onde temos dados de um grupo tratado em triplicata e um não tratado, que é o nosso controle. Como proceder? Então nós vamos clicar em análise, escolher regressão linear na lista de x, y, e na caixa de diálogo a gente vai marcar, testar se os slopes e os pontos de interseção são diferentes. Então, analisar, linear, testar se os slopes e os interceptos são significativamente diferentes. Então aqui ele mais uma vez vai calcular o slope para a curva controle, o slope para a curva tratada, vai fornecer todos esses dados aqui, e nessa aba aqui em cima ele vai mostrar se houve ou não diferença. Então aqui ele mostra que o P foi menor do que 0,05, então sim, os slopes apresentaram uma diferença significativa. Se eu for aqui no gráfico, a gente vai ver que realmente os ângulos de inclinação dessa reta são diferentes do ângulo de inclinação dessa reta. Então nós temos sim uma diferença de slopes. Continuando, nós vamos fazer uma regressão linear. Nós vamos aqui nessa opção fazer uma regressão linear para descobrir pontos, né, de interpolação que são desconhecidos. Esse exemplo aqui a gente já inclusive usou na nossa aula anterior. Então os dados estão organizados como x são microgramas de proteína e y densidade óptica medida. O objetivo é utilizar essa relação conhecida para descobrir quais concentrações equivalem a esses três pontos de densidade óptica. Como é que nós devemos proceder? Clicar em análise, escolher regressão linear, e da lista de opções que temos aqui, nós vamos escolher essa aqui de cima, interpolar valores desconhecidos a partir da curva padrão. Então aqui ele faz a curva, né, mostra todos esses dados, o slope, y-intercept, x-intercept, e nesta aba aqui de cima ele mostra os valores interpolados desconhecidos. Então, para aquelas três amostras que eu tinha três densidades ópticas distintas, ele relaciona a três concentrações em microgramas de proteína. O gráfico apresentado é uma reta, como se espera, mostrando a relação entre a concentração de proteína e a densidade óptica. Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer uma regressão não linear, certo? De uma fase de decaimento. Como é que os dados estão apresentados? Na coluna X é tempo em minutos, e eu tenho dois grupos, o grupo controle e o grupo tratado em triplicata, onde se mostra os valores da variável dependente que a gente estudou. Então, como é que eu devo analisar esse tipo de gráfico? Analyze, regressão não linear, escolher nessa aba de opções. Então, dentro das opções aqui, nós vamos escolher as equações que são exponenciais. Vamos procurar aqui. E aqui nós vamos escolher a de uma fase de decaimento, essa aqui. Então, aqui nós temos os cálculos que foram feitos para as duas curvas, onde eu vou ter o valor de platô, o valor da constante K, o valor da constante tal e assim por diante. E o gráfico que é gerado é um gráfico desse aqui, de decaimento exponencial. À medida que o tempo passa, há um decaimento de forma exponencial, seja lá do parâmetro que está sendo analisado. Vamos agora para a área de farmacologia.
Vou começar com uma simples, no caso aqui, uma relação dose-resposta, onde x é o log da dose. Então aqui nós temos a concentração do agonista em log da dose em molar, grupo A sem inibidor, grupo B com inibidor. O que é que ele nos manda fazer? O objetivo desse tipo de análise é descobrir valores importantes para a farmacologia, como por exemplo a C50 dessa droga agonista, certo? Então, como proceder? Clicar em análise, escolher análise do tipo XY, escolher regressão não linear, ir na aba de relação dose-resposta, de estimulação, está aqui, e escolher log da dose versus resposta com slope variável. Log da dose, no caso log do agonista, resposta e slope variável. Aqui ele calcula, então ele calcula o valor da base, o valor de top, o valor do log da CS50, o slope de Rio, e logo aqui embaixo nós vemos o valor de CS50 para as duas curvas. Então a curva do agonista sem inibidor, a CS50 foi de 6,9 vezes 10 a menos 8. E na presença do inibidor foi de 9,7 vezes 10 a menos 7. Quando a gente observa o gráfico gerado, a gente vê tipicamente um deslocamento da curva na presença do inibidor para a direita. Então, essa é uma análise muito clássica em farmacologia. Vamos ao último exemplo desse tipo de análise do tipo XY. Vamos utilizar o modelo de antagonista competitivo de Shield. Então aqui os dados estão organizados da seguinte forma. Eu tenho as concentrações do agonista em log da concentração molar. E aqui eu tenho os efeitos de cada curva na concentração 0, isso é, na curva controle, na concentração 3 vezes 10 a menos 10 do antagonista, 10 a menos 9, 3 vezes 10 a menos 9 e 10 a menos 8. Qual é o objetivo aqui? É utilizar o modelo de Gadon e Shield para comparar o antagonismo através da determinação do PA2. Como é que eu devo proceder? Clicar em análise, escolher regressão não linear, usar a opção dose-resposta especial, no caso aqui onde x é o log da concentração, e escolher a opção Gadon Shield CS50 Shift Model. Então vamos escolher aqui Gadon Shield CS50 Shift, onde x é o log da concentração. Aqui ele vai apresentar todos os cálculos e vai mostrar o slope de Shield para cada uma das curvas na presença do antagonista. Mais uma vez estamos aqui na tela de boas-vindas do Prisma, só que dessa vez nós vamos usar agora gráficos e tabelas de coluna. E vamos usar o banco de dados, os exemplos com tutoriais do Prisma. Fazer alguns aqui mais comuns. Então vamos começar com um teste T não pareado. Então, no teste T não pareado, os dados são organizados entre duas colunas de Y, uma representando os dados em machos e outra representando os dados em fêmeas. Qual é o objetivo aqui? Determinar se há diferenças entre as médias dos dois grupos. E ver se essa diferença é maior do que aquela esperada ao acaso. Como proceder? Clicar em análise. Agora nós vamos para análise de coluna, escolher teste T, não pareado. Ok. Então ele fez aqui a análise do tipo. Aqui ele fez a análise, apresenta os dados.
Então ele mostra que o valor de P calculado foi de 0,26. Foi diferente, significativo entre os dois? Não. Então as duas médias são consideradas iguais do ponto de vista estatístico. Aqui eu posso optar por uma dessas opções de gráfico. Optar por esse aqui e vou plotar a média com desvio padrão. Está aqui. Essas duas colunas aqui mostram as médias e essas barras de erro aqui são o desvio padrão. Vamos a mais um. Vamos agora a um teste T pareado. Então, basicamente a mesma coisa. O que modifica aqui é que no teste T pareado eu vou ter dois grupos, onde o grupo controle é exatamente o mesmo grupo tratado. Entretanto, os indivíduos que estão postos aqui por siglas dos seus nomes nas linhas, eles são comparados em um momento antes e depois do tratamento. Então, eu vou determinar se há diferença nas médias desses dois grupos e se essa diferença ela não é considerada ao acaso, certo? Dentro de um dado intervalo de confiança. Mesma coisa, análise, teste T, aqui em estatística de coluna. E aqui é exatamente a mesma aba de antes, a única coisa que muda é que aqui eu seleciono se é não pareado ou pareado. No caso aqui, um teste T pareado. Ele faz o teste, calcula o valor de P, 0,016, e o que ele diz sobre que houve diferença significativa. Indo aqui no gráfico, mais uma vez eu tenho várias opções. Eu vou optar por um gráfico de colunas e aqui eu vou usar média e erro padrão da média em vez de desvio padrão. Só uma opção. Então aqui eu tenho a média do grupo, no grupo controle e aqui depois do tratamento esse valor aumenta consideravelmente. E aí no Prisma simplesmente o que a maioria das pessoas adora fazer em seus trabalhos é colocar um asterisco simbolizando que houve essa diferença significativa. Vamos a mais um exemplo, só que dessa vez vamos fazer uma ANOVA, On-Way simples. Percebam que aqui eu já tenho três conjuntos de dados, então eu tenho o grupo controle, tenho o grupo tratado e tenho o grupo tratado mais um antagonista. Então, qual é o objetivo aqui? É determinar se há diferenças entre os grupos, né? Se há diferença entre as médias dos grupos. Como é que eu devo proceder? Análise. Em vez de teste T, agora eu vou optar pela opção ANOVA. O painel muda, como vocês podem ver. Então, aqui, esse tipo de ANOVA é do tipo não pareado, então cada grupo é individual. E aí, simplesmente, eu clico OK. Então, ele calcula o valor de F, compara esse valor de F com um valor tabelado dentro da própria arquitetura do programa e diz se foi diferente significativamente. No caso aqui, foi. Certo? Então, isso é o que uma ANOVA faz. Voltamos aqui para a tela de boas-vindas do Prisma e agora eu vou usar uma seleção de grupamentos. Vou usar aqui os exemplos do Prisma com os tutoriais e vou mostrar que é nesse tipo de tabela e gráfico que eu farei análise do tipo ANOVA Two-Way ou ANOVA Three-Way, certo? Então vamos pegar uma ANOVA Two-Way, certo? Da simples. Veja aqui como as coisas estão apresentadas. Eu tenho dois grupos, grupo A e grupo B, onde o grupo A é representado por células de uma linhagem selvagem, enquanto o grupo B de uma célula específica, a GPP5. E aí eu tenho também nas linhas que um grupo dessas células foi tratada com soro e outra com meio de cultura normal. Então percebam que na nova Two-Way eu vou ter duas variáveis independentes influenciando simultaneamente na variável dependente. Então a variável dependente são esses valores que nós medimos aqui. E eu tenho
duas variáveis independentes, quer dizer, o tipo de célula e o tipo de cultura. Então, como é que eu devo proceder com esse tipo de análise, certo? Então, clicar em análise, escolher aqui na função de análise de grupo a nova Two-Way. Nessa aba aqui, eu vou escolher se há ou não medidas repetidas. No caso aqui não há, é uma análise simples. Simplesmente eu dou OK e aqui ele me gera os resultados, né? Aqui uma coisa interessante nos dados da nova Two-Way é que ela mostra qual é a fonte da variação sobre a variável dependente. Então, por exemplo, ele diz se houve interação entre o tipo de célula e o tipo de meio de cultura e diz quanto dessa interação é responsável pela variação na resposta. No caso aqui, a interação é responsável por 18,7% da resposta. E sim, isso aqui foi significativo. O fator linha, que é o tipo de meio de cultura, é um fator que influencia na resposta em 46%, também sendo significativo. E o fator coluna, que é o tipo de célula que nós estamos usando, corresponde a 28,12% da variação, também sendo significativo. Aqui uma coisa interessante é saber que o principal fator envolvido na variação dos dados aqui é o fator linha, isso é, o tipo de meio de cultura. Então, o objetivo do Momento Prisma de hoje é mostrar a vocês que é possível aprender a fazer análises que vocês comumente vão fazer utilizando este banco de dados e os exemplos de tutorial do Prisma, certo? Para qualquer uma desses tipos de tabelas e gráficos. Então, eu aconselho vocês a experimentarem sem nenhum compromisso. Vejam, analisem cada uma delas seguindo o tutorial do Prisma. E aí vocês vão se ambientar na interface desse programa, que na minha opinião é o melhor programa em relação de interface com o usuário, porque ele é muito amigável e dá uma mão na roda quando a gente quer aprender. Então ficamos por aqui no Momento Prisma de hoje. Até o próximo.